Bom, agora a gente vai fazer o molho que é a estrutura para essa lasanha de tiras. E esse molho é muito importante, ele tem uma série de macetes e de técnicas aqui que você precisa seguir o passo a passo para que dê certo no final, a lasanha ela fique naquele formato de tiras bonitinho com todas as camadas bem definidas. E é esse molho que vai ajudar e vai ser o principal ator nesse cenário todo. Qual é a base do molho? Bom, a gente vai fazer um molho bechamel tradicional que você já conhece, ou seja, com farinha, com manteiga e leite que é tradicional. O segredo disso, o diferencial desse molho está na textura dele. Enquanto para você fazer um bechamel comum seria cada 50 gramas de farinha para 1 litro de leite, aqui a gente vai quase triplicar esse valor, ou seja, eu vou usar mais ou menos 125 gramas para cada litro de leite. Por quê? Eu preciso que a estrutura dele seja quase que um mingau, bem grossa. Isso vai ajudar a montar, a fazer a camada ficar bem aparentes, bem separadas uma das outras na lasanha. E também eu vou usar um queijo mussarela. Tem que ser um queijo do tipo mussarela ou algum queijo que derreta, que faça aquele puxa-puxa. Porque quando eu derreter isso no molho, a hora que vocês vão ver no próximo processo da montagem, que ele vai para a geladeira, ele vai firmar. Ele vai fazer com que fique a camada bem firminha, bem durinha. E isso que eu preciso que aconteça nesse processo. Então, esse molho base, ele é fundamental para a montagem dessa lasanha e é ele, praticamente ele, que vai dar toda a estrutura para essa lasanha. Então é importante você seguir esse passo a passo, é importante você se ater às quantidades que eu vou colocar aqui para você saber o que deve fazer nesse molho, beleza? Então vamos lá começar a produção do molho. Bom, vamos começar a fazer aqui o molho. Como eu disse, eu tenho aqui 250 gramas de manteiga, tá? Aqui bonitinha separada. E vou usar aqui também 250 gramas de farinha, de novo, porque eu preciso que esse molho seja bem grosso. Eu tenho aqui também 2 litros de leite separado e tenho aqui 200 gramas de queijo mussarela. E aqui vem a primeira dica legal para vocês. Use sempre 10% do total de litros em peso de queijo. Então, se eu estou usando 2 litros, eu vou usar aqui 200 gramas de queijo. Se eu for usar 3 litros, quero aumentar a quantidade de produção, 300 gramas de queijo e assim por diante. Você vai fazer 10 litros, você vai usar 1 quilo de queijo. Essa é a proporção de queijo para o litro de leite que você vai usar para esse molho, para ele dar aquela estrutura. E a mesma coisa você vai vendo aqui, a cada 1 litro de leite você usa 150 gramas de farinha. Beleza? Tudo certo? Vamos nessa? Então vamos lá. Primeira coisa, colocar aqui a manteiga para derreter. A manteiga vai derreter aqui e depois eu vou adicionar a farinha para a gente fazer o roux. O roux é a base do molho branco, que vai deixar o molho mais grossinho e nesse caso bem mais grosso. Vocês vão ver aqui quando for fazendo a diferença que ele vai fazer. Eu preciso que ele seja bem grosso mesmo, quase que um mingau. Por isso que eu estou quase que triplicando as quantidades, tanto de margarina, quanto de manteiga, quanto de farinha, beleza? Pode ser margarina, já que foi margarina? Pode. Se você não tiver acesso a manteiga e tiver margarina, use aquelas margarinas para culinária, tá? Não tem problema. Que é bem parecido com essa aqui, inclusive manteiga, que é aquelas que vêm em tabletinhos, assim. Você pode usar, não tem problema nenhum, beleza? Então aqui eu vou colocar agora a farinha e vou começar o meu roux. O importante é você ter aí um fouet que vai te ajudar bastante nesse processo, que mexer com colher ou mexer com qualquer outra coisa assim, tá? Tá quente, viu? Bem quente a panela. Tá? Vamos deixar aqui, vamos deixar ela misturar aqui bem a farinha com a nossa manteiga e depois eu vou adicionar o leite. O leite frio ou leite quente? Eu estou usando leite em temperatura ambiente, tá? Não estou usando nem ele quente, nem ele recém-tirado da geladeira. Estou deixando ele em temperatura ambiente para fazer isso aqui, tá? Incorpora toda a farinha aqui na manteiga. Aqui, estou incorporando toda... Já está toda incorporada a farinha. Vou deixar cozinhar um pouquinho, mas eu não quero deixar cozinhar muito, porque eu não quero que essa farinha ela ganhe uma cor. Eu quero que ela continue branquinha assim, porque o molho é branco. Se eu deixar tostar um pouquinho mais do ponto, o que vai acontecer? O molho não vai ficar tão branquinho, vai ficar um pouco mais caramelado. E eu não quero. Eu quero deixar o molho bem branquinho. Então eu não vou precisar cozinhar por muito tempo a farinha aqui, tá? Eu vou deixar ela cozinhar no molho mesmo direto. Então agora eu vou adicionar os 2 litros de leite. Os 2 litros de leite adicionados. E agora é mexer para que toda aquele nosso roux incorpore com o leite aqui, tá?
Depois que isso estiver bem grosso, estiver bem misturado, já estiver bem apurado o molho, aí eu vou começar a segunda parte dele, que é a adição do queijo e aí finalizar com os temperos, com noz moscada, sal e pimenta do reino, tá? Mas aqui o importante que eu quero que vocês observem a textura que esse molho vai ficar. A gente vai adiantar um pouco aqui o processo de cozimento, porque ele vai demorar aqui mais ou menos uns 15 ou 20 minutos para chegar no ponto. Mas o que é importante saber, a base que eu te mostrei é como que você faz o roux, qual a proporção de farinha, com a manteiga, qual a proporção de leite, qual a proporção de queijo para a quantidade de leite que você vai usar. Essas quantidades são mais importantes você saber do que o processo de cozimento em si, porque isso é normal, você vai deixar no fogo baixinho e vai deixar ele apurando até ele chegar no ponto. Aí que eu vou te mostrar, quando ele chegar no ponto certinho, qual é a textura que o molho tem que estar para você dar o próximo passo, que é adicionar o restante dos ingredientes, beleza? Então, já voltamos aqui no ponto para mostrar para vocês como tem que ficar o bechamel, tá? Bom, pessoal, passou aí 15 minutos mais ou menos que eu estou cozinhando no molho. Agora ele chegou no ponto que eu queria, tá? Tá no ponto certinho que eu vou mostrar para vocês. Você lembra que eu falei que era um ponto quase de mingau, bem mais grosso do que você faz normalmente o bechamel. Então, olha aqui, ó, como ele tá bem grosso. Tá vendo, ó? Ele é bem grosso, até se vê aquele texto da colher aqui, você vê a diferença do ponto que seria para molho mesmo e do ponto que a gente precisa para fazer a montagem. A gente precisa realmente dele nessa espessura, tá? Eu preciso que ele fique bem grosso. Inclusive é isso que vai ajudar, é isso que vai dar, na verdade, não vai ajudar, vai dar a estrutura para que fique aquelas camadinhas bonitas da lasanha de tira, fiquem bem aparentes, fiquem bem firmes, tá? E é nesse momento agora que eu vou entrar com o queijo aqui dentro. Precisa ser um queijo estilo mozzarella, um queijo que derreta e faça aquele puxa-puxa, para que ele se incorpore com o molho. Não dá para ser, por exemplo, só com gorgonzola, porque ele não dá isso. Você pode colocar um pouquinho para dar sabor. Não dá para ser só com parmesão, que é um queijo duro que não derrete, mas dá para colocar ele junto com o mozzarella ou algum queijo que estique, que ele faça quase que o processo do fundir. Tá? Então pode ser o emmental, pode ser queijos nesse sentido, beleza? Isso é importante porque isso agora eu vou adicionar aqui, ele vai derreter e vai ajudar a dar mais firmeza para o meu recheio, porque a hora que ele esfria, ele vai ficar duro. Então vai ficar aquela camadinha bonitinha no meio de cada da lasanha e vai ajudar a dar aquela aparência linda que é o grande diferencial dessa lasanha, beleza? Então só recapitulando, eu usei aqui 2 litros de leite. Vou usar aqui 200 gramas de queijo, ou seja, 10% da quantidade de leite que eu vou usar. E para o roux eu usei 125 gramas de manteiga, aliás, 250 gramas de manteiga para os 2 litros e 250 gramas de farinha. Beleza? 125 gramas de roux para cada litro de leite. Então, se você for escalar aí a quantidade, você vai seguir exatamente a proporção, beleza? Ó, aqui, ó, bem grosso. Tá? Agora eu vou adicionar o queijo aqui, tá? Todas as 200 gramas. Então, vou colocando aqui o queijo, beleza? E por último só é que eu vou temperar, ou seja, colocar noz moscada, pimenta do reino, e daí você vai precisar provar se precisa sal ou não. Lembrando que a mussarela já tem um pouco de sal, tá? Então aqui vamos misturar. É o grande finale. Abaixa bem o fogo, tá? Bem no mínimo. Que agora é só para terminar de fazer todo o processo. Beleza? Agora é para fundir o queijo aqui dentro. Vai ficar bem puxa-puxa, tá? Vai ficar bem... Olha aqui, ó, tá vendo? Já tá mudando a textura do queijo. Porque isso, quando ele esfriar, vocês vão ver lá no corte como vai fazer toda a diferença, tá? Lembrando que o nosso recheio, isso aqui é a base para segurar o recheio. A gente vai usar o recheio de ragu de linguiça, que você já viu o vídeo aí de como fazer aquele recheio. Mas lembre-se que o importante é não deixar ele com muito molho. Tem que ser quase que sequinho, tá? Porque o molho que vai dar a estrutura tá aqui, ok? Vamos lá. Fazer toda a incorporação, olha só que bonito que tá ficando o nosso molho. Ó. Fogo bem baixinho, tá? Para não queimar o fundo, não deixar o queijo grudar no fundo, beleza? Lembrando que a mussarela derrete muito rápido, tá? Então não precisa de fogo alto, a própria temperatura que já tá o molho já vai fazer todo esse processo, tá? Olha aí. Lembrando, na hora da montagem, o molho não vai estar tão quente assim, ele vai estar um pouquinho mais frio, então ele vai estar mais durinho, tá? Isso também é importante na hora de montar, não precisa ser um molho extremamente quente, ele tem que estar morninho, tá?
A gente está quase finalizando o processo, agora eu vou terminar com os meus temperos. Aí você pode usar noz moscada, se não quiser usar só pimenta do reino também pode. Se não quiser usar nada também, não precisa. Aqui fica a seu critério. Eu gosto desse saborzinho aqui da noz moscada, eu acho que ela dá toda aquele charme que o molho branco tem, tá? Quantidade, cara, não tem uma quantidade certa, não tô pesando, você vai ter que provar aí e deixar na maneira que você mais gosta, beleza? Não tem muito 100 gramas, 50 gramas, não. Vai muito do critério do seu gosto aí, tá bom? Noz moscada, pimenta do reino, para levantar o sabor. E um pouquinho de sal. Eu vou provar daí, você vai precisar de mais sal, tá? Beleza? Vou misturar aqui. O aroma que solta, tanto da pimenta quanto da noz moscada, é incrível. Dá um tchan a mais nesse molho. Você pode fazer também esse molho, como eu faço a fonduta lá, você pode fritar o alho antes também, junto com a manteiga. Lembra lá como eu ensinei na aula da fonduta, para dar mais sabor, né? Caso você seja o aluno já do curso da Farinha Lucro, você conhece. Senão você tá no e-book de receitas lá, gratuito, você pode baixar, aqui tem essa receita da fonduta lá, tá bom? Então você pode fritar o alhinho antes, que dá mais uma camada de sabor. Aqui eu não coloquei porque eu não achei necessário, beleza? Mas se você achar que vale a pena, pode fazer também. Ok? Bem fininho. Pronto. Aqui eu vou experimentar só para ver o sal. Vou pegar uma colherzinha aqui no... Quero só ver se o sal tá bom desse molho. Tá quente pra dedéu. Não, precisa um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de sal. Eu tô usando aqui o meu moedor. Eu tenho um moedor de pimenta que eu coloco sal. Então eu coloco sal grosso. Tá? Você pode usar sal fino normal, é só uma questão de gosto mesmo, tá? Eu gosto de usar o sal grosso na hora, acho que ele levanta mais o sabor. Mais uma provada aqui e ver se tá tudo certo. Fechou. Galera, então assim, ó, a etapa do molho base, ela acaba aqui, tá? E agora depois disso a gente vai para a montagem da nossa lasanha. Eles vão acompanhar os outros processos. Mas o importante é você saber a textura, ó. Ele tá bem grosso, quase textura de mingau, tá? Bem grosso mesmo. Tem que ser assim, porque isso que vai dar toda a estrutura da lasanha. E esse aqui é o ponto fundamental, é o segredo do segredo dessa lasanha de tiras. O segredo não tá na massa, porque a massa é igual à lasanha tradicional que você faz. O segredo não tá no recheio da linguiça, porque ele é praticamente igual ao recheio do ragu de linguiça que a gente já faz. Você viu na receita lá. A questão é um pouco menos de molho, que eu preciso que ele esteja mais durinho o recheio, não tão úmido, porque esse aqui é a base. Esse é o segredo da lasanha de tiras. E depois os próximos processos, que é a montagem, também tem suas dicas e seus truques, tá? Mas esse aqui, se você entendeu todo esse processo, viu o ponto que tem que chegar o molho, esse é o processo mais importante, é o molho, é a textura do molho, porque ele lá na frente vai fazer a diferença, tá? E na hora da montagem também você vai ver que ele não precisa estar quente assim para montar, vai estar um pouquinho mais frio, então ele vai estar um pouquinho mais espesso ainda e vai ajudar na hora da montagem, beleza? Bom, agora a gente vai para o próximo passo, que é a montagem, tá? Vou retirar, volta aí.